uma diferença que é muito importante é que o ADSL, que é a conexão via linha telefônica, sim, ou par trançado, ela passa energia, passa 48 volts naquela linha. Então, a possibilidade de desinabrar, de acontecer uma corrosão, ela é muito grande. Então, quanto mais longe da central você fica, a velocidade diminui que você pode ofertar. Então, a distância máxima de um speed numa par trançado, ou seja, dois fiozinhos, era 4 km. Cara, na fibra ótica, não. Na fibra... E aí, para chegar, se eu não me engano, 2 megas, tá? É 4 km para chegar a 2 megas. Ou seja, para quem tá 4 km longe do centro, a gente tá falando em linha reta, né? Sim, linha reta. E aí, a fibra, não. A fibra, ela não tem energia, ela não transmite energia. O que passa dentro da fibra é um sinal de luz mesmo. Feixe de luz. Então, a manutenção ela é menor, ela não corrói, ela não desinabra. E a distância, ela aproximadamente 20 a 22 quilômetros, você consegue entregar os 100 megas, 200 megas, 1 giga. Então, ela não tem essa limitação de distância. Acima de 22 quilômetros, aí já fica mais comprometido devido ao sinal. Mas mesmo assim, né? É muita coisa, 22 km. Imagina 22 km dentro de uma cidade. Dá pra pegar uma... A gente conseguiria interligar, ter uma central em Dracena e fornecer para Tupi Paulista, para fornecer para Junqueirópolis. Irapuru, praticamente ali do lado. Dá pra levar. Chega lá naquela ponte. Outra vida, né? Mas eu achei muito bacana, pensando como negócio, né? Começar de fora pra dentro. Porque vocês estavam tendo, todo mundo tava puto com a Vivo. Porque não conseguiu a internet presta. Brasilândia foi o primeiro bairro de Dracena a ter um sinal de fibra ótica. Começaram no lugar certo, porque lá é uma cidade à parte. Lá é gigantesco. Brasilândia é gigantesco. Eu sempre falo. Brasilândia é... Mas o primeiro cliente foi lá no Frei Moacir. Lembra do primeiro cliente? Vocês lembram do primeiro cliente? O primeiro cliente foi o Franklin, que trabalha na ETEC. Ele trabalhava na Vidrosul na época. E aí nós fomos fazer a instalação dele, né? Começamos, era por volta de umas 9 da manhã, uma instalação que hoje a gente vê que é simples. A gente acabou, era quase 3 horas da tarde. Caraca! E hoje faz isso rapidinho. Não, a instalação dele ali, hoje é 40 minutos, 45 minutos. Aqui em casa foi no tapa. Mas por que demorou? Porque não tinha tanto falta de conhecimento nosso, né? Entendi. Falta de conhecimento nosso. A gente... Foi que eu tava comentando, a gente... Não tinha experiência com escada, não tinha experiência com manuseio de ferramenta, não tinha experiência com fibra. Subir em telhado, subir em poste. Eu não mandei ninguém pra vocês aqui, né? Não. Você ouviu? Isso que na época... Se mandou, tava escondido. Isso que na época, aposto que não usou escada de madeira, hein? Com certeza. Mas eu tenho uma história da escada. Os meninos de antigamente estiverem escutando, eles vão dar risada. Vamos fazer uma instalação no centro. Nossa. Daí eu peguei a escada lá, se eu não me engano, era na revistaria ali que a gente ia fazer a instalação. E aí, se eu não me engano, não dava para fazer naquele momento, a gente teria que voltar outro horário porque ele estava atendendo. E aí eu fui pegar a escada de novo. E a escada de fibra, ela é pesada também. Sim, é pesada. Ela não é tão pesada quanto a de madeira, mas se você não tiver as manhas de manusear... E tem que ser de fibra por causa de poste, né? Ela isola, né? E aí eu peguei a escada, coloquei no ombro, dei uma calangueada assim. Foi pro chão. Não, tinha uns caras lá na esquina ali do bolinho ali. O cara falou, aí tem habilidade com a escada. Até. Eu queria mandar o cara pra aquele lugar. Puta que pariu, bicho. Mas foda, né? Mas foi gostoso. Tem bastante história. Mas nunca caiu da escada, não, né? Não, cair com a escada já caí. Da escada não. Cai da escada, graças a Deus não. Graças a Deus não, menos mal. Mas é isso, são coisas que você passou e que se um dia você precisar, acho que conversar com a equipe, você vai entender naturalmente, né? Desde como passo, como carrega uma escada, tudo, né? Eu tenho alguns funcionários que estão comigo desde o começo. Caramba. Caraca, 30 anos. 30 anos estão comigo. Joãozinho, Ney. Meus funcionários são todos velhos. Eu não gosto de ter rotatividade de funcionários. E não sou bonzinho, não. Eu sou bem exigente. Mas, graças a Deus, eles
eles me suportam. Ah, que bacana. Tá? Mas eu tenho esse Ney, quando veio, ele era bem garoto. Hoje é praticamente quem cuida da parte de infraestrutura. Legal. Nossa, tudo. E meu genro também ajuda bastante, o João. É bom, o funcionário, quando ele tem uma certa idade na empresa, gera uma confiança muito grande. Sim. Né? O pessoal da cidade sabe, eu quero que venha o João, eu quero que venha o Ivan, eu quero que venha o Paulo. Eu já até imagino que eles nem têm sobrenome. TV Eu acho Cabo. que é o João. É isso. TV Cabo. Eles já não Onde têm eles sobrenome. vão, eu sou da TV Cabo, tô tranquilo, já estão Já abre bem portas. Já. familiarizados. Ó, tem uma galera no YouTube aqui mandando um oi aqui, ó. Paulista Blaze, não sei, desculpa. A Luciana Pereira. O Sérgio Lima mandou. Olá, pessoal, parabéns pelo trabalho. Aproveitando, mandar um abraço para esses dois feras aí. Abraço, Serginho. Aí. Meu cunhado. Começou junto com a gente aí, sofreu bastante também. Derrubou muito esse cara também, não? Derrubou também. Tinha bastante habilidade com esse cara também. Naquela época também, a gente iniciando aqui, assim, não tinha muita ferramenta também pra gente que a gente tem hoje. Hoje a gente tem ferramenta que há um rompimento a 130 km, você passa a ferramenta, ela vai te identificar, tá? 130 km tem um rompimento. O local Exato do rompimento. Naquela época não tinha nada disso. Cara. E aí, como você fazia? E aí, pra gente testar se a rede tava ok, a gente pegava aquelas canetas laser, colocava num DGO, na ponta, onde a fibra chegava, saía à noite e ia abrindo as caixas lá no Brasilândia para ver se estava chegando a luzinha nas caixas. Caramba, bicho, que trampo. Foi muitas noites assim. Cara, que trabalho. Foi. Porque era tudo novo, né? Era tudo novo. Era tudo novo. Tem que se adaptando, tem que aprender. Só que era emocionante ver isso, hein? Pensando Sim. Saía aqui, era 8 portas, né? Saía as luzinhas vermelhas. Aí a caixinha que não tava sem falar, achamos o rompimento aqui. Não que ir pra achar o rompimento. Aí você tinha que bater caixa por caixa. Pra trás. Pra trás. Porque não tinha assim, a identificação, não tinha a identificação da luz. Caraca, aí saindo depois. De novo, só que hoje das 9 da noite às 3 da manhã, então isso era... Não, teve casos da gente virar à noite, teve casos de a gente passar o dia trabalhando pra resolver o problema. Que hoje você olha pra trás e vê assim, pô, como hoje tá fácil, né? Tá. Algumas A molecada não pode reclamar, não. Não, vai tendo experiência, vai tendo ferramenta, né? E uma coisa que a gente sempre prezou é pelo assinante. A responsabilidade da internet na casa do assinante é nossa. Então nós não queremos, não tá chegando o sinal. Não, tá chegando o sinal, tem que chegar bem feito. Tem que chegar bem. Ele tem que usar a nossa internet de uma maneira satisfatória. A gente bate muito nisso, foi desde o começo, desde quando era TV Cabo, a gente atende de sábado, atende, tá? Só não depois das 7 horas da noite, tá? Então à noite aí a gente não atende mais. Mas é bacana, né? Tem um horário, o cara chegou do trabalho e falou, tô sem, e aí? Consegue ligar ainda pra pegar alguém lá. A gente tem um suporte aí suporte telefônico que vai até a meia-noite, e é das 6 da manhã até a meia-noite. Só que assim, fora do horário comercial a gente não atende por 2 motivos. Por segurança mesmo, né? Sim. Então, hoje você subir numa escada no escuro, como que você vai subir no telhado, é perigoso. Não tem nem o que fazer muitas vezes, é escuro, né? Não dá pra... Não tem. Você não consegue enxergar o problema, você corre um risco de estar... E hoje tem muito acesso remoto, né? Às vezes você consegue ver se é um problema, às vezes, na casa do cliente. Hoje, põe aí mais ou menos 80% do problema é roteador. Como eu falei, eu nunca precisei receber uma visita de um técnico depois que eu vi de instalação aqui. Eu já falei isso algumas vezes aqui, porque realmente é a realidade, tá? É a realidade, não é puxação de saco, é a realidade. E eu acredito que às vezes que eu precisei fazer alguma coisa, sei lá, trocar um roteador, alguma coisa, eu ligava lá, passava as coisas e já era. Sem problema nenhum, sempre funcionou. A ideia é essa, é tentar funcionar como uma energia. Você bateu o dedo, tá funcionando, ligou a lâmpada lá. Tá funcionando. Vocês não lembraram que tem internet, a ideia é essa. Igual energia, ninguém lembra, só que você lembra da falta, né? Isso. Tá ali é do dia a dia, né? Não tem que lembrar, tem que discar, o discador lá, depois da meia-noite. Não tem que esperar chegar a meia-noite mais, né? Não. É que nem água, que nem energia. Hoje eu encaro a internet como isso. Já tá na listinha das contas mensais, porque não se vive sem, né? Não. É necessário. Você quer ver uma molecada. Não, aí lascou. Sim. Hoje eu falo que é mais fácil você deixar uma empresa sem internet do que uma criança de 5, 6 anos. Porque a molecada hoje tá doutrinada na internet.
tudo que eles fazem Sim. Não, tem algumas em empresas que os torno da caras ficam internet. até felizes, porque os caras dão uma pausa no trabalho, né? A molecada Com fica certeza, puta da com vida. vai ficar doido. Liga os pais, pelo amor de Deus, você precisa consertar isso. Um moleque gritando lá. É mais ou menos assim. Já recebeu muita ligação assim, né? Olha lá. Tô Eu falando, não molecada. aguento mais moleque. Olha na pandemia, pelo amor de Deus, eu tô aqui em casa com meus filhos. Vixe. Ó, plena pandemia, se a gente ficar sem internet com Rapaz. 2, 3 moleques em casa, hein, pensou? Rapaz, a mulherada ficava louca lá dentro. Que é a morte, mas que é o fim da internet. Vocês têm filhos? Ainda não. Por isso que a gente tá rindo assim. É de nervoso, porque vai vir. Não, cara, deixa tudo conectado. Não, com certeza. Mas eu já sou um cara que é... Mas você nerd. sabia que na família rola que quando a gente for ter filho, não vai ter chá de fraldas. Vai ter chá de tablet, de bateria Celular, externa, de videogame, celular. né? Porque ele gosta dessas coisas, eu ele fica falando. Pendurado assim, sempre, cara. Desde a época que era de escada, eu usava muito. Mas sempre usei muito mesmo. Mesmo. Tô lembrando aqui de uma passagem também, logo no começo. Porque, assim, naquela época, aqui em Dracena, né? O grande custo nosso era o link de dados, né? E aí a gente montou uma estrutura para pegar o link lá de Venceslau da TV Cabo para a gente não ter esse custo fixo em Dracena. Entendi. Por esse custo inicial, né? Tava implantando Custo agora. inicial. Sim. Aí a gente comprou um rádio licenciado, frequência fixa, com uma antena de 1,20 m, top. Um rádio top, ele passava 280 MB naquela época. Caramba, bastante coisa. E aí a gente foi instalar, fizemos uma base de concreto, colocamos e a gente ia colocar um suporte de madeira, era um tubo de 4 polegadas, em cima do prédio da Expedicionários. Sim. E é parede grossa. Era um tubo que meu sogro tinha lá no quintal dele. Você usava tudo também, né? E aí, Guarda tudo. Guarda tudo. Com certeza. aí fomos carregar esse tubo. O tubo não subia no elevador, porque ele era grande. Fomos carregar esse tubo pela escada. Esse tubo não subia na escada Você não dos consegue Expedicionários. Pedro do céu. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos amarrar uma corda, Nossa. Subir por fora. vamos subir por fora, fica 2 caras lá em cima, 2 caras aqui embaixo e vai puxando. E não tinha catraca, não tinha nada, era no braço É mesmo. só força de vontade. Só força de... tinha que ter força física, porque era parede grossa, era um negócio Pesado. pesado pra caramba. Daí meu sogro veio. E aí nós fomos pro prédio, tinha uns empreiteiros, só que os caras era bom de braço. Subi lá com 2 e fui lá em cima, e aí começamos a puxar. Rapaz, subiu acho que 2 andares, aquele negócio pesado, e não tinha ninguém lá embaixo pra guiar. Eu inverti com o meu cunhado, com o Serginho, ele foi pra cima e eu fui lá embaixo. Nisso meu sogro olhou pra cima e falou, vou embora. Não vou ficar aqui não. Sério? É verdade. Foi embora. Eu não suporto a altura. Caramba. Pedro do céu. gosto. Fomos subindo aquele negócio, cara. Aquilo lá foi começando a rodar. Ai, meu Deus. Cara. Rodar e eu rezando. É que lá eu ia falar, embaixo. abre- Arrebentar a Nessa parede do hora reza prédio, um hein? terço, né? Não, rezando pra Nossa Senhora. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E o negócio começando a rodar. Nossa senhora. E passava, assim, lá de baixo, parecia que passava muito perto da sacada do prédio da Expedicionária. Nossa. Falei, se bater um Bater? negócio desse, nós estamos mortos. Aparece alguém na sacada bem nessa hora. Você ri, né? Mas graças a Agora Deus, ri, né? Agora ri. graças a Deus a gente conseguiu subir e instalar lá. O suporte tá lá até hoje. E resumindo, 10 dias com o braço doendo. Nossa Senhora. Tá falando isso desse cano. Quando foi colocar a primeira, em Venceslau, quando eu fui montar a TVK, precisava de antenas para receber o sinal de satélites. Puxa um pouquinho perto, senhor. Aí. Tá. E nós fomos... eu aluguei um prédio e essa antena ficaria em cima do prédio. Eu também não fiquei. Esses argentinos estão tudo loucos, cara. Os caras já acostumados. Mas eles ficam andando na beiradinha do prédio ali. É, acostumado, né? Entende? Eu comecei a ver o cara, comecei a passar mal. Comecei a me sentir mal. Falei, não aguento ver isso, eu tenho que sair daqui, não vou ficar aqui. Não, você tem que ficar para ajudar. Falei, não vou ficar, você vai cair. E também não fiquei, saí fora. A altura para mim não é o meu forte. Mas anda de avião. Ando. Não gosto Mas muito. não senta na janelinha, então. Sento. Ah, é? Porque eu não sento. Mas quando eu vejo alguém... Você não senta? Essa pra quê? Se eu olhar lá, eu começo a passar mal e desmaio. Não, eu não tenho... Eu não gosto de avião. Entendi. Na verdade, eu não gosto. Depois eu te mostro o vídeo dela andando de helicóptero.
Vixe, Eu desmaiei. Pior ainda. É nada. É.